Para você que acessou o meu canal Joselito Rocha, a graça e a paz de nosso Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre, se você não é inscrito, se inscreva, dê seus likes, compartilhe, faça comentários e ajude a movimentar este conteúdo no algoritmo do YouTube, para cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus diz em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, verso 15, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção de pessoas, que a mensagem desse Evangelho atinja ao número máximo de pessoas segundo a vontade de Deus, em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. E para ganharmos tempo, você que já está aqui no meu canal e tiver com a sua Bíblia à mão, abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Os versículos que nós vamos ler aqui é o versículo 8, 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: o qual nenhum dos príncipes desse mundo, algumas versões está, governantes desta terra, conheceu. Porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus tivesse revelado o seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O título dessa mensagem é esse: nunca crucificariam o Senhor da glória. No vídeo passado, falamos sobre o Rei da Glória no livro dos Salmos, no capítulo 24. E nós entendemos que Davi reconhecia a autoridade, a soberania de Deus total. Mas ali havia uma exaltação diante de portais eternos. Entendemos que é a assunção de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Rei da Glória. Agora já o colocamos como Senhor da Glória, porque Ele é Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, é o Senhor da Glória. É o mesmo Deus. Pai é o mesmo Deus Filho, e é o mesmo Deus Espírito Santo que está aqui na terra para nos ensinar tudo, para nos convencer de tudo de errado. É uma herança maravilhosa, o selo do Espírito. Nunca crucificariam. Nenhuma autoridade daquela época e até os dias de hoje conhecem verdadeiramente, a não ser aquelas que abrem o coração para Jesus Cristo entrar, o recebem como Salvador. Aí o Espírito Santo começa a abrir a nossa mente, porque nós podemos estudar. Eu fiz teologia, mas essa teologia seria em vão se eu não compreendesse quem é esse Senhor da Glória. Todas as autoridades da terra não têm dimensão disso. Por isso tem países ainda que os cristãos são perseguidos até com a sua própria vida. E só virá o fim quando o Evangelho do Reino for conhecido sobre toda a terra. Na semana passada é isso que eu disse, falamos do Rei da Glória. Agora, hoje vamos refletir o que? Na visão do apóstolo Paulo a respeito de quem é esse Senhor da Glória. Um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus vencedor. Isso Davi o viu. Mas Paulo reconhece, não só nisso, a visão do Novo Testamento, da Nova Aliança, é que o nosso Deus Pai, o Criador, ele não deu entendimento às autoridades de quem era verdadeiramente o Senhor da Glória. Para que ele fosse crucificado, teria que ser dessa forma, para cumprir, assim como o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, como está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, teria que ser cumprido aqui. E assim foi. Agora ele diz, aquilo que o ouvido não viu, o olho não viu, não foi ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. O que ele tem preparado para nós? A nossa salvação e a nossa vida eterna. Nós somos salvos em esperança em Deus. Qualquer pessoa racional, antagônica
contra Cristo, inimigo de Cristo, não o condenaria, jamais o crucificaria. Mas no entendimento daquelas autoridades, o próprio Pilato não viu culpa nenhuma em Jesus, mas lavou as suas mãos. Foi omisso. Deixou que as autoridades da Judéia, junto com seus soldados, seus mercenários, o crucificassem. Tinha uma tradição na época da Páscoa, que era apresentar 2 malfeitores diante do povo. Um continuaria preso ou seria condenado à morte, o outro seria solto. O povo pediu a soltura de Barrabás e ainda disse em relação a Jesus: crucifica. Uma semana antes tinham recebido ele em Jerusalém, né, com ramos, com exaltação. Ele veio num burrinho falando Hosana ao filho de Davi, e uma semana depois estava pedindo a crucificação dele. Mas tudo isso era para se cumprir. Jesus cumpriu os salmos, os profetas, cumpriu toda a lei de Moisés, para que nós compreendêssemos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz nas nossas vidas. O Senhor Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Ele realmente, Pilatos não viu nenhum dolo em Jesus. A palavra do Senhor em Colossenses 1, de 13 a 23, que nós vamos ler aqui, fala dos atributos de Jesus, do que ele fez e do que nós somos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas, o qual nos tirou do império das trevas, como algumas versões, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Como diz lá em 1 João, que ele nos purifica de todo o pecado, o qual é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele foi criado. Deus é um Deus menor, como algumas religiões não reconhecem como Deus, não reconhecem essa soberana autoridade. Uns dizem que ele não veio no corpo, como o Evangelho de João diz, que a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Ela não foi feita carne. No princípio era a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Eles dizem que o principal de toda a criação é porque a proeminência dele, porque nele, verso 16, foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, seja uma autoridade qualquer, estão todos abaixo de Jesus. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes. O Senhor Jesus, você vê que como ele era Deus e ele estava com Deus. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Ele é o primogênito dos mortos porque ele é o único que ressuscitou, morreu e ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em que, havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E a vós também, que noutro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento das vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, para que pela morte perante ele vos apresentamos santos, irrepreensíveis e sem culpa, se na verdade permanecemos fundados e firmes na fé, e não nos volverdes da esperança do Evangelho que temos ouvido, pelo qual foi pregado a toda criatura que há debaixo da terra e do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então você vê, olha aqui, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é a imagem do Deus invisível.
Ele é o primogênito da criatura, tudo foi feito por Ele e para Ele, tudo subsiste a Ele, Ele está acima de tudo, de toda autoridade espiritual e humana, pelo sacrifício, pelo sangue do corpo da sua carne, nós somos santos, irrepreensíveis, sem culpa. Em Hebreu diz que nós somos perfeitos. Mas se permanecermos nesta mesma fé e ficarmos firmados nela, tudo foi reconciliado. Toda a criação foi reconciliada. Toda a criatura foi reconciliada. Por isso que toda a criação geme, como diz lá em Romanos 8, aguardando a expectativa da manifestação dos filhos de Deus, a manifestação da volta de Cristo. Porque alcançamos essa redenção, mas toda a criatura não humana, toda a criação, todo o cosmos tem que ser também remido. E só será na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, compreendamos esta palavra aqui para entender que muitas das vezes nós que achamos que cremos em Deus, mas não temos o verdadeiro, o pleno conhecimento de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado vivo. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é a palavra. No princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. O que o ouvido não ouviu, o olho não viu e não veio ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para nós, a nossa salvação e vida eterna. Este corpo aqui peca, este corpo erra. Romanos 3 diz que nós estamos debaixo do pecado, não servimos para nada, dependemos da graça de Deus, não há um justo sequer. Paulo diz em Romanos 7, no final, ele diz assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Sirvo a lei de Deus com a minha mente, com o meu entendimento, mas a lei do pecado ao meu corpo, aos meus membros. Ainda se desespera, quem me livrará dessa condenação? Mas o capítulo 8 ele diz: nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus, que andam segundo o Espírito, mas não andam segundo a carne. O Espírito é a carne, guerreiro, fruto do Espírito e obras da carne, até o dia que nós saímos dessa terra. Seja estamos dormindo no Senhor, que ressuscitaremos primeiro, ou vivos na sua vinda, os nossos corpos serão transformados. É não abrir e fechar de olhos. Então, enquanto estivermos aqui como carne e sangue, somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Como Paulo diz, dos pecadores eu sou o principal. Nós temos consciência disso. Mas nós temos a esperança do Evangelho, a esperança da nossa salvação em Cristo Jesus. Espero que essa palavra tenha aberto tua mente. Dou um conselho que me deram há muitos anos atrás. Quando lê a palavra, peça ao Espírito Santo que abra o entendimento. O Espírito de Deus, como diz em João 16, nos convence do pecado, do juízo e da justiça. As palavras que foram ministradas aqui hoje, a palavra-chave, o texto base, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Lemos também Apocalipse 13, verso 8. Lemos também Colossenses 1, de 13 a 23. Que esta palavra tenha abençoado a todos, por isso digo, se inscrevam no meu canal, se já é inscrito, dê likes, compartilhe, faça comentários. Que este conteúdo ajude no evangelismo. O objetivo é esse, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, as causas que você coloque diante de Deus. Seja você um cristão batista, um luterano, um presbiteriano, seja você um metodista, você um assembleano, ou da congregação cristã do Brasil, ou seja um renovado batista, presbiteriano, ou metodista, ou seja um neopentecostal, da Igreja Universal, das igrejas judaizantes, da Internacional da Graça, da Igreja Cristo Vive, seja você católico, seja você ortodoxo, seja você cristão oriental, seja você um espírita, um espiritualista, seja você um agnóstico ou ateu, ou que tenha simpatia a esta palavra, que Deus abençoe a todos, na esperança da salvação em Cristo Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas.